O Capelli também traz na coluna a informação que a CPI do crime organizado aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro do Trabalho no governo de Jair Bolsonaro, Ahmed Mohamed Oliveira. Ele é apontado pela Polícia Federal como um pilar institucional no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS que beneficiaram a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Conta pra gente esse destaque também da sua coluna. Bom, esse ministro do Trabalho no governo Bolsonaro, ele era conhecido com outro nome. Na verdade, ele era conhecido como José Carlos Oliveira. Assim, ele ficou conhecido por ser ministro do governo Bolsonaro e depois ele adquiriu esse novo nome quando se converteu ao islamismo. Aí passou a se chamar Ahmed Mohamed, né? E o que acontece? A Polícia Federal aponta ele como pilar institucional para repasses irregulares, para desvio de verba pública, que teria beneficiado essa instituição que você falou, Neila, a Conafer. E aí, por que tem também um componente político aí? Ele foi ministro do Trabalho no governo Bolsonaro, esse requerimento foi aprovado na CPI do crime organizado, é um requerimento do senador Humberto Costa, do PT, para investigar esse desvio de recursos na Conafer. E é claro que quando a gente trata de uma investigação que traz um ministro do governo Bolsonaro, né, tem toda a questão política também, né? Porque quando se envolve, né, quando se relaciona esse caso da roubalheira no INSS, os aliados de Lula afirmam que os mecanismos que propiciaram os desvios no INSS começaram no governo Bolsonaro. E já os aliados de Bolsonaro argumentam que começaram, né, esses mecanismos começaram com Bolsonaro, mas sim, que teve exponencialmente um crescimento no governo Lula, que foi quando teria ganhado contornos de escândalo. Então ficam os dois ali, sem querer, esse filho feio, digamos assim, né, que são essas fraudes no INSS. E quando tem a quebra agora do sigilo fiscal e bancário, né, desse ex-ministro do Trabalho, né, que foi ministro do Trabalho na gestão Bolsonaro, o que acontece? Se chegar, né, a repasses, que ele recebeu quantias de pessoas suspeitas de envolvimento nesse escândalo, ou que ele fez repasses também suspeitos, isso dá toda uma munição para o governo Lula usar contra Bolsonaro. Então, essa pode ser, do ponto de vista do governo Lula, uma estratégia bastante interessante, não só para investigar, né, que eu acho que o interesse público maior é investigar esses desvios de recursos públicos, no caso do ex-ministro do Trabalho para a Conafer, mas tem também um componente político, né? A gente está chegando perto de uma eleição e qualquer repasse que esse ex-ministro do Trabalho tenha recebido ilegalmente vai virar público e, claro, pode gerar aí um intenso debate às vésperas da eleição presidencial, que no momento apontam o presidente Lula e Flávio Bolsonaro empatados tecnicamente. Olha, a gente tinha mais um assunto importante para falar com o Capelli, mas não vai dar tempo porque o programa hoje acaba mais cedo. Então eu convido você de casa ou você que está no trabalho a acessar a coluna do Capelli. Tem assunto importante falando sobre a próxima ofensiva do presidente Lula contra Flávio Bolsonaro. Então acessa lá a coluna do Paulo Capelli para você ter acesso a esse furo, a essas informações. Capelli, mais uma vez, muito obrigada por todas as análises e todas as informações aqui para a gente.